carreira de Anderson Silva, no geral, é uma das maiores e mais importantes da história dos esportes de combate. Porém, a sua reta final no UFC foi bem aquém do brilho que o Spider teve em seu auge. Diversas circunstâncias levaram Anderson Silva a uma dura despedida do UFC, que teria resultado em um fim triste e decepcionante para uma das maiores carreiras da história do MMA. Mas felizmente não foi o caso, e no Conto das Lutas de hoje, vou contar para vocês como Anderson Silva conseguiu a redenção da sua carreira após deixar o UFC. Em fevereiro de 2019, Anderson Silva fez uma luta que certamente vai envelhecer como um bom vinho tinto na história do MMA. Ele enfrentou aquele que atualmente é o campeão da categoria dos médios, Israel Adesanya, em um verdadeiro show técnico de trocação. Mais jovem e vivendo seu auge, Adesanya acabou superando o seu ídolo no combate. Mas o fato de que Anderson Silva, aos 44 anos de idade, conseguiu lutar de igual para igual com aquele que seria o futuro campeão da categoria, surpreendeu muita gente. Por um lado, apesar da derrota, aquela poderia ter sido uma excelente despedida para o Anderson Silva, passando o bastão para a nova geração e dando uma última grande performance para os fãs, sendo aplaudido de pé, inclusive, por toda a arena presente. Porém, pelo outro lado, o lado torcedor, depois de uma luta tão boa, depois de uma performance tão boa do Anderson Silva, a gente meio que queria ver mais alguma coisa, ver até onde o Spider poderia chegar, quanta lenha ele ainda tinha para queimar. E esse mesmo sentimento passava pela cabeça do Anderson Silva, que resolveu continuar lutando. Sendo assim, seu próximo compromisso seria no Rio de Janeiro, contra o futuro desafiante do cinturão dos médios, Jared Cannonier, que na época ainda era o 10º colocado do ranking da categoria. E mais uma vez, apesar da idade, Anderson mostrou uma excelente atuação no início da luta, com golpes rápidos, chutes potentes, que deixaram Cannonier acuado. O americano, por sua vez, continuava a desferir chutes baixos no brasileiro, e um desses chutes acabou acertando a região interna do joelho do Spider. E assim que recebeu esse chute, Anderson desabou no chão gritando de dor. A luta foi encerrada e Jared Cannonier foi declarado vencedor por nocaute técnico. O chute do americano acabou causando uma lesão no joelho do Spider, que consequentemente encerrou a luta. Além de 2 derrotas seguidas, Anderson tinha que passar por uma nova lesão, uma nova recuperação, bem mais leve do que aquela de 2013, mas ainda assim deixaria o Spider longe do octógono até 2020. E em 2020, a carreira tanto do Spider como de todos os lutadores do UFC sofreram um grande atraso por causa do início da pandemia do coronavírus. Todos os eventos esportivos do mundo foram paralisados por vários meses. E quando finalmente voltaram ativa, quando finalmente o UFC voltou ativa, a organização passava por uns certos problemas financeiros. E para resolver isso, eles precisaram fazer alguns cortes no seu plantel e mandar embora alguns lutadores. Cerca de 60 lutadores foram demitidos do UFC. E o grande foco desse facão eram os lutadores veteranos, aqueles lutadores mais velhos que tinham um salário muito alto e não tinham muito tempo de carreira restante. Grandes nomes como Alistair Overeem, Yoel Romero, Júnior Cigano foram todos mandados embora. E Anderson Silva não só era um dos lutadores mais bem pagos do UFC, como também era o mais velho naquela época, com 45 anos de idade em 2020. E ainda vinha de má fase, 2 derrotas seguidas e 4 derrotas nas últimas 5 lutas. Anderson ainda tinha 2 lutas no contrato, mas o UFC ofereceu um novo acordo. Ao invés de 2 lutas, o UFC queria fazer uma última luta de despedida. Houve uma compensação pela luta que ainda restava no contrato, mas Anderson concordou em fazer essa despedida. Então, o UFC marcou a última luta do contrato de Anderson Silva para o dia 31 de outubro de 2020, e o combate foi vendido como a última luta da carreira de Anderson Silva. Só que a parte confusa é que o próprio Spider não concordava muito com isso. Pelo menos não sempre. Em algumas entrevistas ele concordava, dizia que aquela seria a última luta de sua carreira, mas em outras entrevistas ele mudava o discurso, dizia que não seria a última. Ele até chegou a dizer essa frase confusa: essa com certeza provavelmente vai ser minha última luta. Bom, não tínhamos muita certeza se seria a última luta de toda a carreira do Anderson Silva, mas tínhamos certeza que seria sua última luta no UFC. E seu adversário seria o jamaicano Uriah Hall, em uma luta de 5 rounds de duração. Porém, por causa da pandemia, a luta teve que ser realizada dentro do UFC Apex, sem a presença do público. E no combate, apesar de parecer mais lento do que nas últimas lutas, Anderson teve um bom começo
começo e estava vencendo 2 rounds até o início do terceiro. Só que nesse terceiro round, o peso da idade finalmente apareceu e Anderson foi à lona com um duro golpe de Uriah Hall. Por sorte, o gongo soou logo em seguida e Anderson Silva conseguiu sobreviver para mais um round. Mas logo no início do quarto round, Hall acertou Anderson novamente e dessa vez não houve escapatória. Em sua última luta no UFC, Anderson Silva foi nocauteado por Uriah Hall. E se essa realmente fosse a última luta da sua carreira, o desfecho não poderia ter sido mais triste e mais decepcionante. Ao invés de um último momento de glória, uma última grande vitória, uma última grande apresentação, com dezenas de milhares de pessoas aplaudindo de pé dentro da arena, como sempre foi em toda a sua jornada no UFC, a última cena da carreira do Anderson Silva seria essa, com o brasileiro nocauteado, machucado, sangrando, mal conseguindo ficar de pé e ainda dentro de uma arena vazia. Mas felizmente esse não foi o fim, e no ano seguinte, após deixar o UFC, Anderson Silva, agora com 46 anos de idade, foi chamado para fazer uma luta de boxe profissional contra o ex-campeão mundial da WBC, Júlio César Chaves Jr., de 35 anos de idade. O evento ocorreria no México, na terra natal do Chaves Jr., e seria no evento em homenagem ao seu pai, o Júlio César Chaves, o lendário Júlio César Chaves. Essa seria a terceira luta de Anderson Silva no boxe profissional. Ele não pisava em um ringue desde 2005, enquanto o Chaves Jr., que basicamente nasceu no boxe, tinha um cartel de 52 vitórias e apenas 5 derrotas na nobre arte. E apesar da grande diferença de idade e de ser o grande azarão, no dia 19 de junho de 2021, vimos a ressurgência de Anderson Silva. Na melhor atuação de seus últimos anos, Anderson Silva deu uma verdadeira aula de boxe em Chaves Jr., dominando a luta e virando a torcida mexicana ao seu favor. Ao final do combate, o locutor anunciou: vitória de Anderson Silva por pontos. O Spider estava de volta. A vitória repercutiu no mundo inteiro e até o seu antigo patrão Dana White ficou impressionado com a performance do Anderson. E geralmente, quando o lutador de MMA vai enfrentar um profissional do boxe, na grande maioria das vezes, o lutador de MMA acaba derrotado. E Anderson não só venceu, mas dominou a luta contra um adversário mais experiente no boxe e ainda 11 anos mais jovem, conquistando mais um feito histórico para sua carreira. Com essa vitória no México, Anderson já teria atingido a sua redenção, a redenção da sua carreira. Ao invés de seu último adeus ser aquela cena triste, aquela derrota para Uriah Hall em uma arena vazia, Anderson voltou a experimentar o gosto da glória, voltou a ser manchete, voltou a ser temido como a grande lenda Anderson Silva e conseguiu dar um novo ar para uma carreira que já estava consagrada, mas que caminhava para um triste desfecho. Anderson ainda fez mais 2 lutas de boxe, nocauteou facilmente o ex-campeão do UFC Tito Ortiz e dominou o brasileiro Bruno Machado em Abu Dhabi. Lutas que aumentaram ainda mais a sua notoriedade nessa nova fase dentro do boxe. E quem diria que próximo dos 50 anos de idade, em um esporte diferente, Anderson Silva encontraria uma nova maneira de surpreender o mundo. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.